Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar um setup de Day Trade aqui na Petri 4 no gráfico de 30 minutos. Para fazer essa estratégia a gente vai precisar de uma média móvel aritmética de 20 fechamentos. Esse setup ele vai operar na compra e na venda aqui, utilizando como base o primeiro candle do dia e a média móvel. Aqui no caso a gente tem um exemplo de um sinal de venda que aconteceu nessa estratégia, porque esse foi o primeiro candle do dia. Ele fechou negativo e ele fechou abaixo da média de 20. Com base nessas três condições, a gente tem aí o nosso sinal de venda. Na abertura do próximo candle, a gente vai entrar na venda com um stop de 0,30% e alvo de 1%. Olha aí, entramos na venda aqui, stop de 0,30% e alvo de 1% que foi atingido mais aqui abaixo. Ou seja, o nosso sinal de venda ele vai acontecer quando o primeiro candle do dia for negativo e o primeiro candle do dia fechar abaixo da média de 20. Veja aí que no caso aqui a gente tem um sinal de compra, porque a gente tem o primeiro candle do dia, ele é um candle positivo e ele está fechando acima da média de 20. Tá? Essas são as nossas condições de compra. Candle positivo, tem que ser o primeiro candle do dia, ele tem que estar acima da média de 20. A gente vai entrar a mercado. Na abertura do próximo candle, a gente simplesmente clica na compra a mercado, entramos com o stop de 0,30% e alvo de 1%, que vai ficar aqui, ó, nessa região aqui. Foi lá e bateu no alvo. Saímos da operação com 1%, né? Essa operação aqui demorou um pouco mais, a gente foi sair lá às 3 horas da tarde. Aguardamos então a abertura do próximo candle, olha só, tá aí. E o que acontece? Nesse caso aqui a gente não tem nada para fazer, porque esse primeiro candle do dia aqui, foi o candle de 10 horas, ele foi um candle negativo. Então poderia ser um sinal de venda, mas olha só o que acontece. Você percebe que ele fechou acima da média de 20 e isso não corresponde com o nosso sinal de venda. Para entrar na venda, a gente precisa que esse candle negativo aqui feche abaixo da média de 20. Ele precisa estar abaixo da média. Então não tem como entrar na venda com essas condições. Olha essa situação aqui também. É o candle de 10 horas, primeiro candle do dia, É um candle positivo, só que ele está abaixo da média de 20. Nessa situação a gente também não vai fazer nada, tá? Ele é um candle positivo, ele deveria então fechar acima da média de 20. Se ele fechasse acima da média de 20, esse primeiro candle do dia, então a gente entraria na compra. Mas não foi isso que aconteceu, então a gente também não vai fazer nada. Vamos aguardar aí o próximo dia para que a gente então possa fazer a nossa análise. Olha aí, esse aqui é o candle de 10 horas, é o primeiro candle do dia. Ele é um candle positivo, você está vendo aí, ó, ele abriu aqui, fechou aqui, então ele fechou de forma positiva e ele também estava acima da média de 20. Então a gente tem aí as condições necessárias para entrar a mercado assim que esse candle fecha, tá? Candle fechou, a gente entrou a mercado, colocamos um stop de 0,30% e um alvo de 1%. Você pega aqui, ó, nosso stop ele ficou mais ou menos aqui, ó, próximo da mínima desse candle, tá? E o nosso alvo ficou mais lá em cima, é um alvo de 1%. Vamos ver aí, ó, foi lá, bateu no alvo. Saímos da operação com resultado de 1%. Esse sinal aqui, ó, foi o primeiro candle do dia, no dia 2/4/2024. Ele foi um candle positivo e ele estava acima da média de 20. Tudo certo, né? Então a gente fez a nossa entrada a mercado, stop de 0,30%. E alvo de 1%. Vamos ver aí, ó, como é que ficou. Foi lá e bateu no alvo. Então a gente teve uma excelente entrada que aconteceu aqui. Esse aqui é um candle positivo. A gente teve aí um candle positivo. Ele foi acima da média de 20 e foi o primeiro candle do dia. Então a gente entra a mercado com stop de 0,30 e alvo de 1%. Infelizmente nessa situação aqui o stop acabou sendo atingido, Essa estratégia ela tem uma curva de capital bem ascendente aí ao longo do tempo, fazendo day trade. Todas as operações aqui, ó, foram realizadas no mesmo dia. Então é um setup de day trade no gráfico de 30 minutos da Petri 4. E a gente obteve essas estatísticas aqui. Foi um total de 380 operações com um fator de lucro de 1,51. Uma taxa de acerto de 31%. É uma taxa de acerto baixa.
Mas o que vai garantir aí a lucratividade da estratégia é o payoff, porque a gente tem aqui uma relação de 3:1, tá? Aqui, ó, o nosso alvo ele é 3 vezes maior do que o stop. Por isso a gente consegue uma curva de capital ascendente. A gente teve aí, ó, 3,25 de payoff. E o drawdown da estratégia foi de 10,46%. Para você ter uma ideia, aqui, ó, perceba o seguinte: quando a gente acerta uma operação, a gente consegue aí, ó, arredondando aqui para esse tamanho que a gente entrou, a gente conseguiu um resultado aí de R$900, quando o alvo é atingido. E quando a gente toma o stop, a gente perde R$300. Por isso a gente tem a relação de 3:1, patrimônio e o gráfico das operações. Aqui você consegue perceber bem, né, a diferença entre o tamanho de um alvo e um tamanho de um stop. Todas essas barrinhas aqui representam o tamanho dos stops, olha só. E todas essas barras grandes aqui representam o tamanho dos alvos. Então, os alvos são bem maiores do que os stops. E a gente teve uma curva de capital ascendente. Se você quiser aprender como construir essas estratégias aqui no editor de estratégias do Profit Chart, fazer os backtests, criar robôs, tá? Se você quiser aprender tudo isso, é só você conferir o primeiro link aí na descrição. Só acessar o nosso site, tá aí o primeiro link na descrição. Se você gostou desse vídeo, só dá uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma Profit Chart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.